Olá, Léo, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou o editor-chefe do canal Cinema e Companhia do portal Articult. Muito bom estar falando com vocês. É uma honra para mim, para nossa equipe, exaltando o cinema nacional e falando sobre esse projeto que eu achei de uma acessibilidade fora do comum. Me emocionou e eu gostei bastante da premissa do projeto. Parabéns, viu? Ah, que lindo! Ah, Eu tô aqui entusiasmada, porque é muito bom ouvir assim, em primeira mão, o que que você assistiu e como te tocou. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu? prazer é todo meu. Vou iniciar com o Léo. Léo, você pode falar um pouco sobre a concepção desse projeto, de onde surgiu o embrião lá no comecinho, até dar agora os primeiros passos, quando vai chegar ao grande público, por favor? Tá, Luan, a gente é um primeiro longa, né? Ficção, né? Já tinha feito alguns curtas, já estava muito tempo trabalhando com isso, tinha estudado cinema. E aí, quando eu comecei a pesquisar o roteiro e desenvolver esse projeto, que foi lá no começo, lá para 2016, por aí. E aí eu estava atravessando um momento difícil da minha vida em relação à saúde mental mesmo. E aí eu falei, putz, eu quero trabalhar esse tema, né? Quero entrar nesse universo. E aí, a partir desse desenvolvimento de projeto, veio o tema de uma astrofísica também, né? De falar sobre uma cientista brasileira, e comecei a pesquisar cientistas brasileiras e a questão da clínica e pesquisar o modelo de clínica de saúde mental, né? De como abordar. Mas o mais interessante foi, tipo assim, como que eu sempre tinha visto os filmes que tratavam o tema da loucura, vamos dizer assim, entre aspas, mas é o tema popular, que tratava o tema da loucura como ponto de vista da razão. E aí sempre tinha alguém da razão. Você vai pegar os grandes clássicos do cinema que trata sobre isso, é sempre pelo ponto de vista de quem está são observando a loucura. Eu falei, não, quero experimentar através de um protagonismo, o filme ser um grande delírio e você já entrar numa estrutura narrativa no qual você está ser sensorial e você experienciar de fato uma quebra de realidade, como desmistificasse o que seria um surto psicótico e trazendo com uma condição humana. Então, a iniciativa foi como contar esse filme pelo ponto de vista de quem está vivendo essa quebra de realidade. Perfeito, Léo. Gabi, sua personagem eu achei extremamente complexa, porque ela tem várias nuances. A nuance quando ela está na clínica psiquiátrica e a nuance quando ela está mostrando os flashbacks dos momentos de vida dela realmente. E é uma discrepância muito grande. Percebe-se que houve uma preparação, assim, eu acho que muito complexa. Você poderia falar um pouco sobre esse processo, por favor, da sua personagem? Claro, claro. É bom, a gente começou assim, né? E quando eu li o roteiro, eu já fiquei, nossa, eu já fiquei com desejo, porque para além do tema, era uma questão de também, eu sou muito, bom, como eu faço cinema, sou uma atriz de cinema, eu sou muito fã desse estilo de sair do que a gente está acostumado no cinema brasileiro. E aí o Léo me trouxe livros, né? Tanto sobre sobre a ciência, né, da astrofísica, para eu entender um pouco esse universo, quanto sobre maternidade, a maternidade, o puerpério. Então, para você ver que tem muitas camadas nesse segmento. E aí, depois também, eu fui fazer um estágio com o professor da UNB, o professor Ivan, que generosamente a universidade e eles abriram a porta para mim. Então, eu fui no departamento, fui lá ver o lugar de pesquisa, a gente foi no observatório, que é um universo completamente novo para mim, né? É, e aí fizemos ensaios, tivemos vários ensaios, e frequentei a clínica chamada Ananquê, que é em Brasília, como laboratório, e uma clínica que tem o nome de Hospital Dia. Os pacientes ficam das 9 da manhã até as 5 da tarde. E lá eles têm aula de teatro, de dança e tal. E foi um lugar assim que eu realmente, eu acho que, que foi a cereja do bolo para a Nina, sabe? Porque ali eu pude perceber que a gente não está sozinho, sabe? Dentro, dentro da sua dor, dentro até da euforia, né? Porque a gente também trabalha nesses polos, né? Como seres humanos, a gente vive nisso.
Então foi um trabalho assim, como você falou, complexo, sim, mas eu estava muito imbuída do Léo, que teve essa experiência algumas vezes na própria pele. Então, todo momento eu falava para ele, Léo, eu tô com medo, Léo, porque eu nunca vivi isso. E, claro, a gente carrega preconceitos, né? Assim, a ignorância traz isso, né? Que sem querer. E aí o Léo falou, não, Gabi, pode deixar, eu vou ficar de olho. Então, tinha toda essa delicadeza. E o Léo sempre pensou, que ele falou para mim, que era no corpo de uma mulher. Mas, sinceramente, quando eu fiz o filme, eu até não lembrava do meu gênero, sabe? Não era uma questão de gênero. Mas eu achei assim que o Léo todo momento foi muito parceiro e ele me deixou, a gente criou, e ele me deixava livre na criação. Então tinha às vezes o take que ele queria e às vezes tinha um take que eu sugeria. Então a gente dançou junto. E eu tenho que mencionar também, fazendo justiça, ao fotógrafo Pedro Maffei, que também foi um bailarino comigo, porque Era a esse minha filme... próxima pergunta, sabia? Babado! Você adivinhou que essa era a minha próxima pergunta, que era um dos pontos que me chamou a atenção no filme, de verdade. A fotografia do filme foi um dos pontos também altíssimo. Mas pode continuar, desculpa interromper. A fotografia o Léo vai destrinchar melhor do ponto de vista dele de diretor, mas da minha parte de atriz a gente fazia um balé, porque como você pôde conferir, que legal, tem momentos que são tão íntimos, tão íntimos, tão íntimos, que beira a realidade, né? Beirava a realidade. E eu só pude ter esse tipo de envolvimento porque a equipe estava comigo todo momento. Então, assim, eu senti a respiração do fotógrafo e eu tenho certeza que ele também sentia a minha. Mas aí o Léo vai falar de uma maneira mais técnica e E imprimiu em tela, tá lá. Isso tá, tipo, notável, eu percebi isso. ai, Léo, que lindo. era a minha próxima pergunta, exatamente sobre a fotografia. Um dos pontos que me chamaram mais atenção foi a fotografia maravilhosa que o filme possui. Quem tem como responsável o Pedro Maffei. Poderia falar um pouco sobre como foi cooperar com ele nesse projeto? O Pedro, a gente já tem um trabalho há muitos anos, desde a época da faculdade, assim, a gente trabalha juntos e ele é muito sensível e a gente fez uma pesquisa de referências e a gente falou, cara, a gente tem que estar dentro da cabeça da personagem, porque o filme é dentro da psique que ela está vivendo. Então a gente quer trazer essa psique e como é que a gente faz? Então vamos trazer uma grande ocular, tá com a câmera perto e vamos construir. E é um filme que exige, porque tem cenas na natureza, com Nu, com a Gabi, então tinha cenas que exigiam muito fisicamente na água da Gabi, não só da técnica dela, mas exigia fisicamente, então a gente tinha que ter uma sensibilidade muito grande. A gente teve umas referências nas pinturas também, do Milás, que era um fotógrafo que anterior do Van Gogh, e a gente teve umas referências em pintura e depois chegamos nas referências de alguns Tarkovsky, alguns cineastas, para poder construir. Mas eu acho que o elemento que a gente sacou maior assim foi essa questão que era essa busca de estar dentro da cabeça da personagem o tempo todo. A gente está vivendo o que está dentro da psique humana, porque é isso que você trouxe lá atrás. Você tem ela vivendo o momento que ela está vivendo no presente, que é um momento que ela acaba sendo antagonista dela mesma, sabe? É um filme que ele não é um filme que tem uma estrutura clássica, porque na narrativa eu queria, para mim era mais importante eu entender o delírio, como a pessoa vivencia isso, como ela sai disso, como é que ela transforma e a pessoa que ela vira depois disso. Eu achava mais interessante criar essa atmosfera sensorial de estar vivendo essa quebra de realidade do que você estar ali numa construção dos atos bem definidos, você tem uma construção clássica do que é a narrativa do roteiro, então é um filme mais livre nesse ponto, assim. E a fotografia e a direção de arte também da Amanda e Stephanie foi um trabalho muito conjunto, assim, dos dois, do fotógrafo com a direção de arte, e, e eu acho que foi e também a entrega da Gabi, né, para a gente poder, porque o filme é muito focado nela, né? Então a gente foi descobrindo essa linguagem juntos. Eu espero de verdade, Gabi, que você seja lembrado no Grande Prêmio Brasileiro de Cinema.
ano que vem. Ah, ah, Parabéns que os pela deuses entrega. te ouçam, as deusas e os deuses. E Obrigada. E para eu, finalizarmos, eu gostaria de deixar vocês à vontade a convidar o pessoal do Cinema e Companhia, do Arte Cult, a assistirem o Espaço Infinito nos cinemas, principalmente na primeira semana, que é muito importante, né? Fique à vontade. perfeito. Pessoal, vamos lá assistir, por favor, dá essa força aí para o cinema nacional, como a gente comentou aqui, trazendo uma história diferente, um tema pertinente para todos, toda a nossa construção aí humana, e, e a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem ajudar a divulgar, contribuir e fortificar a sala na primeira semana, que é muito importante. É muito importante na primeira semana as pessoas assistirem, porque a gente tem uma realidade ainda nos cinemas que a gente tem muito blockbuster, muitas produções que acabam tomando todas as salas de cinema, assim. O cinema brasileiro, às vezes, ainda não tem uma lei muito clara que protege a gente para permanecer mais tempo em cartaz. Então, o termômetro se você tem uma bilheteria boa na primeira semana, você fica mais tempo em cartaz. E eu acho que é um filme que é cinema brasileiro, filmado em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, é fora do eixo Rio e São Paulo, então a gente está aqui no Cone, né? Então, é um cinema feito aqui, tem os parceiros de São Paulo também, mas é um cinema genuíno brasileiro e brasiliense. E eu acho que também toca nesse tema, que é um tema da saúde mental. Eu acho que é um filme que tem essa busca de desmistificar essa relação e quebrar esses paradigmas de marginalizar esse tema e ficar sempre nesse lugar, ou morre ou mato. Então, a gente fez um filme no qual a gente teve muito trabalho de pesquisa muito grande, se aprofundamos muito, e espero que vocês gostem. E também vai se gostar, chama um amigo, fala para o outro, boca a boca também é muito importante. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo todo o sucesso do mundo e para o que vocês precisarem, podem contar conosco. Até a Muito próxima. obrigado, Ivan. Obrigada, Tchau, um tchau. abração, gente. Abração, Gabi. Abração, Léo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.